Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura proposta pela nossa igreja para o segundo domingo da Páscoa. Esse que é também conhecido como Domingo da Misericórdia. Amado irmão, amada irmã, a primeira leitura se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 12 até o versículo 16. De antemão te faço um convite. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e me ajude assim a chegar a mais pessoas ainda, tá bom? A leitura diz assim: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E todos eram curados. Amados irmãos e irmãs, vamos para o nosso comentário, para o nosso estudo sobre este texto. A primeira coisa que eu quero te contextualizar é que dentro de Atos dos Apóstolos nós temos aquilo que os estudiosos costumam chamar de sumário. E o que quer dizer isso? O sumário seria uma espécie de um pequeno resumo, tá bom? Que é apresentado por nós, por Lucas que tanto escreveu o Evangelho, que recebe o seu nome, como também escreveu Atos dos Apóstolos. É um pequeno resumo em que deseja descrever um pouco de como é que era a igreja primitiva, mas deixa eu usar uma expressão mais coerente, a igreja de Jerusalém. Porque nós estamos aqui dentro de um relato de uma igreja específica. No início do cristianismo, existiam várias comunidades em igrejas, né, em regiões diferentes. Por exemplo, a igreja de Corinto, a igreja da Tessalônia, a igreja da Galácia e por aí vai. Era uma única igreja, né, seguia o mesmo Cristo, mas em localidades diferentes. Assim como hoje, por exemplo, a gente usa paróquias, dioceses, arquidioceses e por aí vai. Então, na verdade, Lucas ele tem uma espécie de construção de sumários em seu texto, em que ele deseja, em poucas palavras, dar uma resumida de como é que é o comportamento da igreja. Para você que ficou curioso, para poder conhecer mais sumários em Atos, eu te dou uma indicação, né? Além da primeira leitura, que é o terceiro sumário que Lucas apresenta, tem outros dois. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de 42 a 47, e Atos 4, de 32 a 37. Mas vamos lá. Estamos diante de um sumário. E o que é que vai dizer aqui para a gente nesse sumário? Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então Lucas deseja começar mostrando que dentro dessa esteira da ressurreição que nós estamos vivenciando, né, Atos dos Apóstolos já é a continuidade da missão de Jesus após a sua ressurreição, de que a sua graça, né, os prodígios continuam a acontecer. Né? E vai dizer aqui, todos os fiéis se reuniam com muita união. Lucas sempre deseja evidenciar a koinonia, né, a unidade, a união, a comunhão entre o povo da igreja no pórtico de Salomão. Para quem não sabe, na ideia de um pórtico, que existiam outros, como por exemplo o chamado pórtico real, era uma passagem coberta. O pórtico de Salomão ficava ao leste do templo, né, que dividia a parte dos pagãos da parte mais interna, né, do templo de Jerusalém. Então, é mais ou menos assim. E por que chamava-se Templo de Salomão? Porque tinha uma tradição em que dizia que esse pórtico ele existia desde a época de Salomão. Né? Então, é por isso que recebia esse nome. Eu quero ainda, sobre esse versículo 12, comentar algo. Lucas diz, né, que se realizava sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. É muito similar à forma como é falado em relação a Jesus Cristo. Né? Que ele realizava prodígios e sinais, que a sua mão curava, que a sua palavra curava as pessoas, libertava as pessoas. O que Lucas tem como intuito, então, diante desse contexto, é evidenciar que os apóstolos estão em continuidade com o que Jesus fazia. É aquilo que, por exemplo, o Papa Bento XVI comenta quando ele fala sobre o mundo antes do Vaticano II e o mundo posterior a isso, que é a chamada hermenêutica da continuidade.
Às vezes a gente tem uma pregação, um discurso que é como se Jesus fosse uma realidade e os apóstolos fossem outro, né? Tem até uma frase de um estudioso de eclesiologia que fala uma bobagem, né? Que diz assim: Deus vem implantar o reino de Deus, mas, como se fosse um fracasso, aconteceu de ser a igreja, né? Mas a igreja é essa continuidade, a igreja já é esse germe do reino de Deus, que na parousia vai realmente se manifestar com sua plenitude, né? Então, na verdade, os apóstolos estão sim em continuidade com o mandamento de Cristo, com o serviço de Cristo, com o ministério de Cristo. No versículo 13 vai dizer: nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Esse versículo tem vários comentários sobre ele. Talvez o povo tinha medo de entrar, de se juntar a eles, porque eles tinham medo dos chefes do povo que condenaram Jesus, eles tinham medo da cruz. Podemos trazer essa reflexão para quantas pessoas renegam o nome de Jesus porque tem medo de caras feias, de ser excluído. Nós não podemos ter medo de seguirmos o Cristo. Segundo lugar, se você olhar o início desse capítulo, você vai ver uma história de Ananias e Safira. Eles, segundo o relato, eles morreram, né? Porque na verdade eles mentiram, né? E não quiseram ajudar eles a viver a koinonia, a comunhão com toda a comunidade. Então talvez aquele relato amedrontou o povo ao ponto de que muitos não queriam se unir. E outros até comentam, e isso é muito sugestivo para a gente, é porque, gente, juntar-se, né, ser igreja, é um processo que não é muito fácil. É preciso uma adesão completa, é preciso uma conversão completa, é preciso largar muitas vezes, como o próprio evangelista vai dizer, né, é preciso renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Cristo. E muitas pessoas não querem, mas é interessante que muitos querem ver os sinais e prodígios. Até hoje isso ainda acontece. Só que é interessante que eles respeitavam. Então existia um respeito, né? Mesmo que não quisessem seguir. E aí Lucas, aí em seu sumário, vai mencionar como é que acontecia esse crescimento no início da igreja. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Geralmente na Bíblia não se lembram das mulheres, mas Lucas sempre tem um olhar para elas, né? Depois disso chegavam a transportar para as praças os doentes, em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Olha que interessante, nunca foi dito que a sombra de Jesus curava alguém, mas é falado que Pedro fazia isso. E a gente começa a se perguntar, será que Lucas está querendo dizer que Pedro era mais forte do que Jesus? A resposta é não. Mas o que Lucas talvez desejou nos dizer é que, na verdade, aquele que segue o Cristo, aquele que deseja seguir a Jesus, aquele que tem uma adesão a Ele, de modo algum fica preso a realidades. Para essa pessoa nada é impossível, né? E por fim, no versículo 16 diz: a multidão vinha até de cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os doentes. E aí, amados irmãos, eu quero finalizar. Estamos dentro da Páscoa, precisamos falar o que isso tem a ver com a Páscoa. Na verdade, o que a igreja primitiva vivenciou, esses sinais eram sinais que apontavam para a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, provavelmente nada disso teria acontecido. É assim como o povo pensava. É um sinal de que Jesus está com eles. É quando nós vemos essa ação naqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Nós somos convidados, enquanto igreja, a anunciar e testemunhar com sinais, sejam eles ordinários ou extraordinários, que Jesus também ressuscitou. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te espero à noite, onde às 6 horas da noite já vão ao ar as reflexões da terça-feira da oitava de Páscoa. E amanhã, ao meio-dia aqui no canal, já vai ao ar a reflexão sobre o Salmo responsorial deste domingo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações também, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.